Olá pessoal, mais uma vez aqui retornando para a gente concluir o nosso momento, né, com Gildivan Francisco, não é isso? Gildivan Francisco das Neves, o nosso colega Gil, que estamos aqui nossa live e para terminarmos aqui a nossa interpretação, nossa dialética, vamos dizer assim, a gente vai fazer aqui esse outro momento aqui de maneira breve para a gente concluir, certo? Então, agradecendo sempre a você que teve essa disponibilidade de estar conosco. Muito obrigado. Para a gente é uma satisfação enorme poder contar com vocês aqui neste momento. E para mim é uma satisfação muito grande, né, em poder agora trazendo para o Instagram o Conversa Afinada, já contactando a conclusão da nossa entrevista, né, da nossa conversa afinada, em respeito, né? Aí retornando, né, Gil, para a gente concluir, ficaria tão feio, né, a gente deixar no meio da conversa, né, tava tão boa, né? É, Isso, então, exato. Uma hora passou super rápido, né? foi, passou rápido, justamente. Então, agradecendo sempre a todos que tiveram essa disponibilidade de estar conosco nesse momento muito importante. Para a gente, você que é um cara que alcançou patamares não invejáveis, mas patamares desejáveis, né? Você, como outras pessoas de nosso município que também chegou à sua condição, oriundo justamente da escola pública e principalmente com esse amor e esse apego pela sua região, com esse amor e esse apego pelo campo, não é isso? Isso é muito importante e nos traz assim, Gil, nos traz esperança, né? Nos traz esperança principalmente no momento em que as questões ambientais estão sendo tão abnegadas, né, por alguns segmentos, né, isso estão sendo vistas de forma não tão importantes como deveria. Mas eu gostaria de saber de você, Gil. Você, você tem esperança de que a gente possa ter uma conduta melhor, uma conduta adequada? Você vislumbra dias melhores? Olha, se nós formos pensar pelas situações concretas que nós temos visto, né, a nível nacional e a nível mundial, a gente tem vivido uma realidade muito desafiadora, né? Nós estamos vivendo ainda no âmbito mundial, né, um momento do ponto de vista da saúde coletiva extremamente desafiador, né? Se a gente já vivia uma realidade, né, mundial desafiadora, marcada por desigualdades sociais, por contradições sociais, por exclusões, a gente pode perceber como esse contexto pandêmico, né, como tudo isso que a gente tem vivido, tem contribuído ainda mais para que essas desigualdades, né, para que essas exclusões, elas se tornem ainda mais excludentes, que elas se tornem ainda mais intensas, né, que elas se tornem ainda mais visíveis na nossa sociedade. Né, elas estão o tempo todo dando as caras, gritando, né, e mostrando como a cada dia mais nós estamos vivendo uma sociedade marcada pelas exclusões. Mas, quando a gente olha, né, para a nossa historicidade, para a nossa trajetória, para a história do nosso Brasil, né, para as nossas histórias, para as nossas experiências e memórias, nós vamos tendo elementos para a gente poder esperançar, né? Nós vamos vendo como historicamente, né, as pessoas elas foram se organizando, elas foram reivindicando seus direitos, né? Elas foram reivindicando que suas vozes fossem pronunciadas e ouvidas, né? E aí quando a gente olha de Valmir e demais amigos e amigas e familiares que estão presentes nessa sala, a gente vai tendo aquela luz é, da esperança, né? E aí, para a gente acionar um pouco do Paulo Freire, né, que a gente falou lá no começo, né, um pouco dele, e aí eu até estou com um livro dele aqui perto, que é esse livro aqui, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa,
E aí, justamente dentro desses elementos que ele coloca, que são necessários para essa prática educativa, que eu coloquei lá no começo do nosso diálogo, né, essa prática educativa transformadora, problematizadora, libertadora, ele coloca que aí um desses elementos é a esperança, né? E aí, o que é que seria essa esperança na perspectiva dele? Na perspectiva do autor, do Paulo Freire, essa esperança, ela não é uma simples espera, né? Não é eu ficar aqui agora, estou aqui na minha cadeira, esperando e pensando, daqui a 30 anos, né, as pessoas não vão precisar passar por tudo aquilo que eu passei para poder ter acesso à universidade pública e de qualidade, né, e como um direito educacional de todos, né? Essa esperança, ela não é uma simples espera, né, mas é um lutar, um buscar, né, enquanto se tem esperança. Então, é a gente, né, enquanto sociedade, enquanto coletivo, né, a gente construir essa esperança e a gente individualmente e coletivo, né, ir delineando que perspectiva de sociedade nós queremos para o futuro e a partir disso nós vamos construindo. Então, nesse sentido, eu tenho esperança sim, quando a gente olha a nossa historicidade, a gente vê as trajetórias de luta, né, das pessoas, dos homens, das mulheres, dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores da cidade, de diversos segmentos sociais que historicamente foram tão exclusos, né, e aí a gente vê como, a partir desse esperançar, que não é uma simples espera, esses indivíduos eles foram construindo as suas trajetórias, né, e foram construindo outras realidades e sociedades possíveis. Eu tenho esperança, sim, que outras realidades podem ser construídas. E aí, voltando novamente ao Paulo Freire, ele diz assim, ele diz, né, o que é a esperança, que é um pouco disso que eu falei aqui em linhas gerais, e aí ele também diz que não é natural, vamos usar um termo próximo ao que ele coloca, que o ser humano ele seja desesperançoso, né? Não é natural que a gente não tenha esperança que outro futuro é possível, né? Esse não ter esperança, essa desesperança em relação a que outra sociedade é possível de ser construída e que outra sociedade, que outra realidade nós podemos ter, ela é fruto de uma construção histórica. Ele diz assim que foram N razões no decorrer da nossa historicidade, né, da nossa trajetória, que foram tirando de nós, de mim, de Valmir, de cada um de nós, essa ânsia, né, pelo sonhar, por acreditar que essa outra realidade ela pode ser construída, né? E aí o Paulo Freire ele coloca mais ou menos isso, né, dessa necessidade da gente entender que essa esperança, dessa desesperança, ela não é um dado natural, e aí a gente construir essa esperança enquanto luta, né? E aí, nesse sentido, eu acredito. E aí, retomando, né, o que você colocou no início dessa segunda live, o nome do livro, Márcio, é Pedagogia da Autonomia, certo? Que você colocou no começo da live, né? Que você falou dessa minha trajetória. Eu tenho esperança, né? E anseio. Você está me ouvindo, Ivamir? Tô sim, tô centrado aqui. Porque está só girando uma bolinha no. Agora normalizou. Tô ouvindo sim. E eu tenho esse esperançar, né? Esse esperançar enquanto se luta, enquanto se acredita, enquanto se transforma, que inclusive essa realidade que nós temos hoje, né? Por exemplo, que quando a gente fala assim, né? Como você colocou, doutor Gil, né? Terminou o mestrado, terminou a graduação, que esses títulos, que esse doutor Gil, ele possa em breve virar doutor Antônio, doutor Severino, doutora Maria, doutor Fabrício, doutor Mateus, doutora Maria Gabriele, que nós possamos ter em diversos territórios, inclusive aqui no nosso território de Salgado São Félix, né, que é o nosso município, é esse nosso lugar de pertencimento, né, esse município que eu tenho um carinho, um afeto, um amor imenso, né, que o fato da gente ter um, um professor doutor, né, alguém que terminou um doutorado em educação, não seja um elemento específico, não seja uma realidade tão difícil Isolado, de a né? gente encontrar
Isso, que isso venha a ser rotina, né? Que aqueles que construam esse projeto de vida e essa perspectiva de acessar uma graduação, um mestrado e um doutorado nas mais diversas áreas do conhecimento, e também aqueles que construam outros projetos de vida, né? Porque aí a gente acessar cada pessoa, cada indivíduo tem os seus projetos de vida, né? Tem suas historicidades, né? E Tem que ter os suas pacientes profissões. também, né? Não só os doutores, né? E aí que eu espero, né? Eu tenho essa esperança, esse esperançar, que daqui a uns anos aí, quando a gente possa fazer outras edições, né, do Conversa Afinada, a gente possa estar falando, né, de um aumento quantitativo muito expressivo da quantidade de doutores, de mestres, de graduados, de tantas outras áreas e profissões que a gente possa ter aqui no nosso município e no nosso território, né? Que Quando você fala. Ah, pode concluir, perdão. o que hoje, né, a gente vê como essa exceção, né, que possa vir a fazer mais parte da nossa realidade, né, que a gente possa ter outros doutores, outras doutoras, outros mestres, outras mestras, né, que essa realidade ela venha ser uma realidade mais presente, né, no nosso território, que a gente tenha, que a gente possa acessar esse direito, né, que é a educação. Então, eu não só esperanço, como eu sonho com um dia que essa associação entre a minha formação, né, e o nosso território, ela seja algo tão assim usado como um elemento, né, que tão marcante, digamos assim, nessa historicidade, né, que venha fazer parte dessa realidade, né, que seja algo que venha a ser parte integrante das nossas realidades, né, que outros doutores, né, como eu falei, outros doutores Severino, Joões, Maria, Pedros, a gente tenha não apenas alguns doutores, né, mas vários doutores, mestres e graduados nas diversas áreas do conhecimento, né, e, na verdade, que as pessoas possam acessar e construir dignamente os seus projetos de vida, né, que possam ter acesso aos nossos direitos, né, básicos, como saúde, educação, moradia, né, dentre outros, que a gente muitas vezes visualiza nas nossas realidades, né, esses direitos sendo negados. Então, o meu esperançar, que é um esperançar enquanto a gente se pauta em lutar, em construir a partir dos nossos diversos cotidianos, né, dos nossos fazeres, é que a gente possa construir essa outra realidade, né? Desculpa eu ter me alongado, mas só para finalizar essa parte, né? Essa minha reflexão, às vezes, nessa reta final, por exemplo, que eu estava escrevendo a tese, concluindo a tese, e aí muitas vezes quando eu estava aqui em manhã, eu estava no computador trabalhando na tese, e aí os meus sobrinhos, né? Eu tenho Gustavo, Maria Gabriele, Matheus e Fabrício, né? São os quatro. E aí, principalmente o Matheus e a Gabriela, né, eles ficavam muito perguntando, né? E quando eu crescer, eu vou ter que fazer universidade, eu vou ter que fazer uma tese também, eu vou ter que fazer uma monografia. Eles ficavam inquietos, né? Vendo eu fazendo ali a tese. E aí eu ficava assim, escrevendo a tese, pensando no que eu passei na minha trajetória acadêmica, né? No que outros colegas passaram, em situação bem próximas à minha, e aí olhando para eles e pensando como serão as realidades, né, no momento em que eles chegam a esse contexto de cursar uma universidade, né, de acessar esses espaços. E aí isso, essas inquietações do Matheus e da Maria Gabriele, né, e olhar para esses meus sobrinhos e ver neles essa perspectiva, né, desse futuro que será construído, né, é um dos elementos que contribui para que eu possa construir essa esperança, sabe? Que sociedade é essa que nós vamos ter e que sociedade é essa que eu posso contribuir a partir do meu lugar, né, enquanto pesquisador, enquanto professor, e aí cada um de nós, né, nos nossos lugares, nas nossas profissões, né, e aí que sociedade é essa que nós vamos poder, de certa forma, né, contribuir para construir para esses que virão aí, né, em breve, como os meus sobrinhos, né, os filhos e sobrinhos, né, de tantos outros de nós. Então, é nesse sentido, assim, por todos esses elementos
eu me motivo, né, mesmo em meio a tantos N's, a tantos elementos que nos levam a ter essa leitura desmotivadora e desesperançosa da realidade, mas que ainda eu insisto, né, a tentar ter esse olhar esperançoso. Nem sempre é possível e também não é todos os dias que a gente está com essa esperança pulsando como nesse momento que a gente está agora, né? Eu posso dizer que esse encontro que nós estamos tendo agora, esse momento de diálogo, né, com tantas pessoas queridas, com tantos amigos, é um momento que reacende em mim essa chama do esperançar, né? Essa vontade do esperançar e de acreditar que outra realidade é possível. Eu até coloquei aqui em alguns pontos, né, para eu não esquecer durante a minha fala, de reconhecer a importância, de Valmir, dessa sua iniciativa. Viu? Assim, é uma iniciativa, quando você me apresentou lá no começo, né, essa ideia que você tinha, essa proposta que você tinha de construir o programa, eu já falei para você da importância, né, que isso teria. E eu acho que essa sua iniciativa, ela contribui para que a gente possa construir esse processo de esperançar e de acreditar que a gente pode construir outras realidades, que a gente pode construir outros olhares para a nossa história local, para a nossa cultura. Veja que, desde que você começou, você tem, né, a cada live, né, construído diálogo com indivíduos de diversos segmentos, né, que têm diversas contribuições na nossa sociedade, e cada um deles, né, tem mostrado como tem construído seus cotidianos, suas experiências, né, como tem atuado nos seus campos educacionais, tem apresentado elementos de suas trajetórias de vida, e aí, visualizando, né, essas diversas lives, esses diversos programas que você construiu, a gente vai em cada um deles e a partir de cada comentário, de cada um que passa pelas suas lives, né, que deixa seu comentário no chat, ou que posteriormente assiste essas lives, a gente vai tendo esse combustível, né, e esses elementos para que a gente possa esperançar, né, porque essa construção dessa esperança, ela é coletiva, né, então eu posso dizer que esse momento que nós construímos nessa noite, com certeza ajudou para reacender e intensificar essa vontade, esse desejo de esperançar e da gente junto, né, lutar por outra realidade, lutar por uma valorização da nossa história, da nossa cultura, né, a gente pensar outras educações possíveis, outras realidades possíveis e uma sociedade mais inclusiva, menos excludente, né, e menos injusta. Então, eu acho que, em linhas gerais, seria isso, para falar um pouco desse esperançar e se eu acredito nessa possibilidade de a gente construir outras realidades, né? Porque, na verdade, Gil, eu ouvi essa palavra esperançar em uma das palestras que eu assisti de um estudioso, e ele fala justamente disso. O esperançar no sentido de tomar para si a responsabilidade de mudança, né? Você fazer a sua parte nesse processo de mudança. Então, não é um esperançar de esperar, né? É diferente. Esperançar Exato. é diferente de esperar. Gil, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a Márcio, né, que está lá em Recife, agradecendo a nossa live, disse que é uma das grandes lives que ele assistiu. Obrigado, Márcio. Também um comentário do amigo Emanuel Muniz, né, muito feliz em poder acompanhar uma conversa como essa. Obrigado, Emanuel, você que é uma pessoa excepcional, inclusive já participou conosco também aqui. Emanuel estudou comigo toda a minha trajetória escolar no Ana Ribeiro, que inclusive é uma escola do meu afeto, assim, uma escola que eu tenho um carinho e um amor enorme. Emanuel estudou comigo, eu acredito acho que da alfabetização até o terceiro ano do ensino médio, o Emanuel estudou junto comigo. Um grande amigo que a gente sempre fazia os trabalhos escolares juntos, né? Uma pessoa bem significativo nessa trajetória também. Ele e muitos outros que eu estou vendo aqui passando, entrando na live, né? Só tenho a agradecer. A partir de Emanuel, eu estendo o agradecimento a todos os amigos e amigas, né, que foram em diversos momentos, né, aparecendo nessa minha trajetória de vida, né, nessa trajetória que eu trouxe alguns elementos aqui. Então,
Só tenho a agradecer. Inclusive, Emanuel, ele citou na entrevista que eu fiz com ele, uma das reflexões que ficaram marcadas assim para mim foi quando eu perguntei a ele quais eram as influências, né, dele no ramo, no setor da música, e ele falou que a principal influência dele foi justamente ver o pai dele tocando, participando de um conjunto musical. Isso aí me remete justamente a essa ideia de que você falou da nossa história, né? Às vezes a gente busca muitas referências lá fora, onde na verdade a nossa principal referência está ali no ambiente onde a gente vive, na família, num parente que faz alguma coisa, na mãe que queria ser professora e não foi, mas incumbiu essa responsabilidade para o filho. Então, quer dizer, isso foi uma coisa que ficou marcada para mim. Gil, eu gostaria de falar logo aqui, para não me esquecer, e agradecer ao amigo Silvestre, né? Silver Arts, que preparou essa arte aí pra gente, ele que me ajudou, modificou um pouco a arte que originalmente é do amigo Sanielson Meirelles, né? SM, que participou comigo aqui também. E eu gostaria de registrar esse meu agradecimento a ele e a todas as pessoas também que participaram conosco dessa live. Agradecer a você mais uma vez pela disponibilidade, você que é muito ocupado e muito cauteloso, é aquele cara que gosta do anonimato, eu percebo isso. É um cara que não gosta de holofotes, né? Percebe ali, tá ali na parte mais tranquila, e mesmo assim se dispôs a participar desse projeto. Eu agradeço muito a você. E eu gostaria antes de você, da gente fechar, eu gostaria de cantar um trecho de uma música que eu tenho, que inclusive você sabe qual é, né? Que é Concepção, e ela remete um pouco Exatamente. justamente desse pensamento que a gente fala de construção, né? Tem uma honra de CD, né, inclusive, né? Desse processo que a gente fala do indivíduo, de pensar e tal. E eu tenho uma música chamada Concepção, e que eu vou cantar só um trechinho dela, que ela fala justamente disso, né? Pensar antes de tudo, meditar em relação ao simples que se faz, para não haver objeção, ter opinião formada e alta concepção, visando ao lógico, com ampla visão do mundo, das pessoas em geral, a princípio de si, mudando a forma de agir, se convém. Se não convém, tá tudo bem, aguça apenas teu discernimento para o melhoramento, seja intelectual, opcional, com visão global do mundo. Só um trecho disso aqui que eu considero importante, que é importante que a gente pense, que a gente reflita, que a gente possa colaborar, entendendo, claro, que somos indivíduos no processo de evolução, né? E que a gente possa a cada dia reconhecer nossos erros, tentar modificá-los. A gente não pode, a única forma de consertar um erro é não errar mais. E mesmo sendo difícil, a gente tem que esperançar nessa ideia de que a gente pode ser melhor. Deixa eu agradecer agora mais uma vez a Silvestre, que agora ele está aqui. Obrigado, Silvestre, pela colaboração, tá? Muito obrigado. Vou lhe incomodar mais vezes, tá bom? Então, Gil, é isso aí, cara. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, certo? Agradecer mais uma vez a você, enfim, fica à vontade. Sinceramente, eu estou sem palavras, estou muito emocionado pela noite que você proporcionou a partir desse convite de Valmir. Eu só tenho a agradecer, como eu falei várias vezes já a você, né? A gente até brinca um pouco, né, com essa história e com essa nossa admiração recíproca, né? Mas como eu sempre coloco, né, eu sou seu fã, né, pela contribuição cultural, né, que você tem
para o nosso município, né, por sua música, né, não só você, como os seus irmãos, né, a sua família tem uma contribuição muito importante para a cultura do nosso município, né, são excelentes músicos, né, e eu tenho uma admiração desde criança, né, como eu já estendei para você, e eu falo sempre isso que eu posso, né, tenho uma grande admiração por você e por toda a sua família, são extremamente dignos de reconhecimento e de aplausos, né, por essa contribuição que vocês têm na cultura do nosso município. E a partir, né, dessa sua iniciativa das lives, né, mais uma vez você externa, né, e exemplifica essa contribuição e essa importância que você tem para todos nós. Então, eu só queria, mais uma vez, agradecer, né, externar profundamente, né, é uma noite que para mim vai ficar marcada na minha trajetória, sempre que eu for lembrar de momentos muito felizes na minha vida, eu vou estar lembrando dessa noite, desse seu convite, dessa partilha, e de cada um, né, que eu vi passando aqui na nossa live, acessando a nossa live, e aí eu retomo mais uma vez, né, o agradecimento a todos os meus familiares, né, que estão aqui acompanhando, a meu pai, a minha mãe, ao meu irmão e às minhas irmãs, aos meus cunhados, a minha cunhada, aos meus sobrinhos, né, primos que eu vi ingressando aqui na live, e tantos amigos, né, que foram sendo construídos no decorrer da minha trajetória, da minha jornada de vida, né. Não vou listar nomes porque eu poderia incorrer no erro, né, de esquecer alguns nomes, mas sinto-se extremamente, recebam os meus agradecimentos, né, por essa presença nesse diálogo, recebo o meu abraço, o meu carinho e o meu reconhecimento público, né, você me deu uma grande oportunidade, de Valdir, nessa noite, que foi justamente de mais do que partilhar as minhas impressões, né, sobre alguns assuntos, né, e trazer um pouco elementos dessa minha história de vida, né, de agradecer publicamente, né, a todos os meus familiares, né, a parte da minha mãe, eu abraço todos os meus familiares e agradeço extremamente. Sem cada um deles e delas, não seria importante eu ter feito nada do que eu tenho feito na minha trajetória de vida. Então, eles sabem do reconhecimento e do afeto e do amor que eu tenho por cada um deles, da importância que eles têm nessa minha trajetória. Eu não vou falar mais sobre a minha família, porque senão eu vou realmente me emocionar. Falar sobre a minha família é algo que me toca muito. E também falar sobre os meus amigos. Assim, eu sou imensamente grato a todos os meus amigos, né, que passaram nessa minha trajetória, a cada um deles e delas que está aqui presente nessa live, né, sintam-se abraçados, recebam os meus agradecimentos, né, muito obrigado, sem vocês eu não teria construído tantas memórias legais, né, tantos capítulos da minha história que eu lembro com tanto carinho, certamente são pessoas que eu vou levar para a minha vida. Agradeço também publicamente a todos os meus professores, eu acho que é extremamente importante esse agradecimento, né? Todos que foram meus professores em toda a minha trajetória de escolarização e minha trajetória acadêmica, né? Todos que foram meus professores aqui no grupo escolar, que fica aqui ao lado da minha casa, né? Onde hoje funciona o Centro Covid, né? Foi aqui que eu iniciei o meu processo, né, de escolarização, as primeiras letras, e aí chegando a Ana Ribeiro, né, todos os que foram os meus professores e minhas professoras no Ana Ribeiro, né, eu tenho um afeto enorme por essas duas escolas, né, pelo grupo escolar, que na época a gente chamava grupo escolar, que fica aqui ao lado, e pelo Ana Ribeiro, assim, eu tenho um carinho enorme, e também a todos e todas que foram meus professores e professoras no contexto da graduação, do mestrado, do doutorado. Então, todos esses, digamos assim, são muitos, né? Muitos grupos, mas eu diria que esses três, né? Família, amigos e professores, né? Que eu encontrei no decorrer dessa jornada,
são muito significativos, né, na construção dessas partilhas, dessas vivências, né, que eu apresentei um pouco para vocês. E Deus também, né, agradecer imensamente a Deus, né, pelo dom da vida e pela oportunidade, né, de nesse momento estar aqui dialogando com cada um e cada um de vocês. Então, eu vou encerrar também as minhas palavras, porque realmente eu estou muito emocionado, assim, esse exercício de ir acionando, sabe, essas memórias de todo mundo que ia aqui aparecendo para mim aqui na live, assim, eu fiquei muito emocionado com a presença de cada um, assim. Cada pessoa que ia entrando, sabe, eu ia acionando elementos, né, dessas experiências, dessas trajetórias. Então, receba o meu abraço, o meu agradecimento e que junto a gente possa continuar sonhando, né, esperançando e concretizando, né, outras realidades. Então, muito obrigado mesmo, imensamente, muito obrigado. Gil, aquele abraço, muito obrigado a você mais uma vez. Eu que Inclusive, agradeço. eu deixo você à vontade para quando você quiser falar de algum assunto específico. Como é um projeto, eu falo para os meus amigos, é um projeto sem fins lucrativos. Porém, ele como é um projeto que, entre aspas, eu sou o mentor, eu fico livre para fazer a live no momento que eu quiser, com quem eu quiser. Então, tanto eu convido, como também as pessoas se convidam e você fique livre para quando quiser abordar um tema específico, falar sobre determinado assunto que você considera importante para a comunidade, importante para as pessoas, para os amigos, é só falar comigo, a gente pega um momento aqui e faz uma conversa informal, que a gente sempre faz, isso é normal, e eu vou estar sempre à disposição, tá certo? Então, muito obrigado, Deus abençoe a você Muito e obrigado. a todos, e grato pela atenção. Um abraço. Muito obrigado. Valeu, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.